Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje eu trago para vocês o tão esperado vídeo sobre o XPE11. Eu tinha prometido para vocês que assim que fosse emitido o relatório trimestral referente ali ao segundo trimestre, eu traria para vocês aqui um vídeo, porque aí tem mais informações. Também a gente teve informações bastante interessantes passada pela equipe de gestão do fundo no webinário ali que foi realizado, na videoconferência que foi realizada. Também vou trazer aqui para vocês essas principais informações, linkando aqui com os pontos aqui mais importantes do relatório trimestral, mas antes disso convido você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Lembrando mais uma vez, meu número de WhatsApp mudou, então sempre que você for querer me chamar ali, olhe sempre os últimos vídeos, né? Porque nos últimos vídeos, inclusive também na página inicial do YouTube, já está com o número atualizado. Convido você também a entrar para a nossa comunidade VIP do WhatsApp para se tornar membro do nosso canal aqui do YouTube. Basta você clicar no link contido aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para uma página para poder fazer o seu cadastro. Aqui embaixo na descrição também tem todos os benefícios que os membros possuem. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber na nossa comunidade. Convido você também a entrar para o nosso grupo aberto do Telegram, basta clicar no link contido aqui embaixo. E por fim, não deixe de conhecer o meu livro Renda Passiva, o caminho para a liberdade financeira, um livro que eu escrevi com o objetivo de democratizar a educação financeira com foco na geração de renda passiva para o maior número de pessoas possível. São aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos avisos, vamos então analisar o relatório trimestral do segundo trimestre do XPE11. Então, um fundo, ele é um FIPE, né? Ele é um fundo de investimento em participação de infraestrutura, não é um FIINFRA. Chamando atenção para isso, muita gente faz confusão achando que o XPE é um FIINFRA. Não é, ele é um FIPE, assim como o VIGT, assim como o PFIN, assim como o ASIN, o BRZP, enfim, e outros ativos que nós temos na nossa indústria. Então ele é um fundo de investimento em participação em infraestrutura e por isso, por enquanto, pelo menos, ele é somente para investidor qualificado. O fundo teve seu início no dia 15 de julho de 2019, então completou recentemente 5 anos, taxa de administração 1,3% ao ano, taxa de performance 20% do QCD IPCA mais 7%, valor patrimonial da cota no final de junho, né, R$ 83,33. Hoje, quando eu estou gravando, ele terminou o pregão ali sendo negociado em R$ 76,51. Já está com uma base de cotistas próxima ali de 13 mil investidores. E como eu já comentei em alguns vídeos, os FIPEs eles podem ser de três modalidades, digamos assim, né? O portfólio dele pode ser composto de três formas. Pode ser composto somente com ativos de dívida, como é o caso, por exemplo, do ASIN 11, como é o caso do NDD 11, que só tem debêntures no portfólio. Tem FIPEs que investem apenas em equity, como é o caso do PFIN 11, como é o caso do VIGT, como é o caso do BRZP 11, e tem FIPEs que são híbridos, que têm parte do portfólio em equities e parte do portfólio em debêntures, em ativos de dívida, como é o caso aqui do XPE. Inclusive o XPE é o único fundo, pelo menos até agora, que ele tem essa modalidade híbrida, né? Todos os demais ou se enquadram ali em FIPEs de equity ou FIPEs de dívida. O XPE, pelo menos até esse momento que eu estou gravando o vídeo, ele é o único que tem ali essa mescla de equity com dívida dentro do portfólio. Aqui o fundo vem trazendo os principais acontecimentos do trimestre. Mais embaixo a gente vai entrar em alguns detalhes em relação a determinados ativos aqui do fundo, mas na parte certa. Aqui é apenas um resumo do que aconteceu no trimestre, tá? Então,
nos dias 10 e 11 de abril foi realizada a liquidação da aquisição dos parques eólicos Vila Acre 1 e 2, adquiridos pelo fundo no final de dezembro de 2023. Houve também a aquisição de participação da LC Energia, então no dia 23 de abril do presente ano foi concluída a aquisição de 100% do capital social da LC Energia. E aí, com a conclusão dessa transação, o fundo realizou a conversão da totalidade de suas debêntures conversíveis em ações ordinárias da LC Energia. Então agora o fundo passa a ser acionista dessa empresa. Até então ele era apenas credor. No dia 3 de abril foi realizado o aumento de capital de 103 milhões na Orion Transmissão. A gente vai ver que o fundo tem participação em ativos de transmissão e também de geração, aí, além de possuir também debêntures aqui, mas embaixo a gente vai ver qual é o portfólio do fundo. E aí o aumento desse capital ele vai servir para realizar o pré-pagamento da dívida que existe aqui nessa empresa. Nesse trimestre o fundo seguiu com um ciclo de distribuições mensais. Até o ano passado essas distribuições eram realizadas de forma trimestral, assim como ocorre, por exemplo, no VIGT. Só que depois que o fundo incorporou duas debêntures para dentro do portfólio dele, ele conseguiu fazer com que esses pagamentos se tornassem mensais. E isso daí é um grande diferencial para o fundo, porque boa parte, dos investidores que investem nessa classe de ativo, nesse tipo de ativo, procura renda. Então, quando você tem ali um ativo que consegue fazer essa programação para que mensalmente consiga distribuir rendimentos ali para os cotistas, isso daí chama bastante atenção. O guidance do fundo para esse ano é de R$1 por cota. Até agora, em julho, ele conseguiu cumprir esse guidance ali. Até o final do ano também ele prevê esse guidance. Para o próximo ano ele prevê um aumento ali para R$1,17 de distribuição por mês. Mais embaixo a gente vai ver esse guidance. Ainda nesse trimestre o fundo liquidou R$14 milhões em debêntures conversíveis das Coremas, com remuneração aqui de IPCA mais 12% e prazo de 2 anos. Aqui vem falando que as Coremas Holdings elas detêm 5 SPEs em projetos solares já operacionais que totalizam ali 156 megawatts pico, e elas contam com contratos de venda de energia de longo prazo. Como garantia, as debêntures contam com alienação fiduciária das ações das holdings, cessão fiduciária dos recebíveis e fiança dos controladores. E para finalizar, a gestão vem informando aqui sobre a remarcação do valor patrimonial que houve no fundo, sofreu um impacto positivo de R$ 3,52 por cota, o que equivale ali a um acréscimo de aproximadamente 4,3%, ou seja, teve uma valorização de 4,3%. Aqui nós temos uma visão geral do portfólio do fundo, então a gente vê que praticamente 81% do fundo está alocado em equity e 19% alocado em dívida, em debêntures. Aqui a gente vê a especificação de cada um dos ativos, então a gente vê que tem participação aqui em 2 ativos de geração solar, que é a Sol Maior e a Apodi. Nós vemos aqui também a participação em ativos de geração eólica, que é a Vila Acre 1 e 2, participação em ativos de transmissão, que é a LC Energia, e a Orion, que é uma holding, que é essa holding, ela tem participação na Arteon-Z e na BRE 1 e 3. E aqui nós temos as debêntures, da Campitiba e da Eliseu. Aqui não foi incluído a debênture da Coremas, porque como esse relatório trimestral é referente ao segundo trimestre, ou seja, termina em junho, e a Coremas foi incorporada aqui em julho, então por isso que aqui não está sendo levado em consideração a Coremas. Aqui nós temos a concentração do fundo, então 2,6% na Sol Maior, 5,6% na Apodi Energia, que é na parte também de geração solar, assim como a Sol Maior, na LC Energia, que é no setor ali, no subsetor, melhor dizendo, de transmissão, tem 17,1%, na Arteon-Z, que também é no setor de transmissão, possui 13,6%, na BRE 1 e 3, também no setor
de transmissão 6,7%, na Camptiba, que aí já é na parte que já é uma debênture, né, mas também é no setor de transmissão, é o ativo de dívida, ele possui 6,3%. Na Aliseu, que também é debênture, mas só que é na debênture ali em serviço portuário, detém 10,3%. Na Vila Acre possui 19,2%. Vila Acre na geração eólica, também na Vila Acre 2, né, porque a Vila Acre 1 e 2 ele possui 5,5%, que também é na parte de geração eólica, e detém 13% em caixa. Na videoconferência que foi realizada para a divulgação desse relatório do segundo trimestre, a gestão inclusive deixou claro que esse caixa que eles detêm, que é mais de 100 milhões de reais, eles pretendem adquirir novos ativos para compor o portfólio do fundo. Enfim, eles estão ainda analisando, estudando. Enquanto tiver caixa, eles não têm pretensão de fazer novas emissões. Então vamos aguardar para ver ali quais serão os próximos passos do fundo em relação a essa questão de aquisições, né? Quais ativos que eles pretendem adquirir. Desde o início do fundo, o fundo já realizou distribuição de R$ 49,41, liquidez média diária está ali quase em R$ 2 milhões, patrimônio líquido do fundo já superou a marca de R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão e 146 milhões, e como a gente viu, possui uma base de cotistas de aproximadamente 13 mil investidores. Cota patrimonial fechou no mês de junho em R$ 83,33, e como eu falei no início, o fundo terminou o pregão de hoje sendo negociado em R$ 76,50. Aqui nós temos uma tabela de sensibilidade. Então, quando o fundo fechou aqui no mês de junho, estava sendo negociado, como a gente viu ali, em R$ 78,70, que fica aqui nesse patamar. Então, estava com uma TIR líquida baseada na cota de mercado, né, de IPCA mais 10,3%, equivalente a um spread projetado sobre o NTNB de 3,78%. Hoje, como ele finalizou ali em R$ 76,50, ele estaria nessa faixa aqui de IPCA mais 10,8%. Como eu falei no início, o guidance para esse ano, a distribuição de R$ 12, né, durante todo o ano, então R$ 1 por mês, R$ 1 por cota por mês, e para 2025 eles estão com guidance, com uma estimativa de distribuição de R$ 14, o que seria R$ 1,17 por cota. Se a gente pega esse valor pela cotação de hoje, então vamos pegar aqui 1,17 dividido por 76,50. A gente tem aqui, multiplica por 100, a gente tem aqui um retorno mensal de 1,52%. É um retorno ali, poxa, absurdo, né? E se a gente pega esse valor de R$ 14, que é o guidance para o ano inteiro, e a gente divide pela cotação, a gente vai ter um dividend yield de mais de 18%, ou seja, é um retorno muito interessante, principalmente no momento que a gente está com essa expectativa de, enfim, claro, tudo vai depender de como ficar a questão de corte de juros americanos, vai depender também de como o dólar aqui no Brasil se comportar, mas tudo dando certo, a gente pode ter aí uma taxa Selic no final do ano chegando próximo a 10%. Então a gente vai ter quase o dobro da taxa Selic aqui, né? A gente vai ter aqui 80% acima da taxa Selic, que é um retorno muito expressivo. E também lembrando que os FIPEs, assim como os FIINFRAs, para pessoa física tem isenção total, né? Tanto de rendimento quanto para eventual ganho de capital. Ainda nessa parte de distribuição de rendimentos, foi falado também na apresentação trimestral que a previsão é para que até 2027 se mantenha esse valor de R$ 14 por cota por ano, né? Claro, se nada mudar até lá, se não for incorporado novo ativo e assim vai, e que para 2028
existe uma expectativa de uma pequena redução, mas a própria gestão do fundo disse que é muito difícil que até lá não seja incorporado um novo ativo dentro da carteira, e aí ser incorporado esse novo ativo para dentro da carteira, dentro do portfólio do fundo, certamente esse guidance aqui será atualizado. Aqui nós temos informações sobre os ativos de geração solar, então vem falando sobre Sol Maior e sobre Apodi também. Sol Maior, a gente vê que essa barra azul, né, é o que foi realizado de geração, e essa linha cinza aqui é a meta. Então a gente vê que nesse segundo trimestre está rodando ali bem na meta. A gente vê nessa barra azul foi o que foi realmente entregue de energia em megawatts, e aqui na linha cinza a gente vê ali qual era a meta, qual era o esperado. Então a gente vê que foi bem de acordo ali com o esperado. Já aqui em Apodi, a gente vê que em junho houve uma discrepância muito grande aqui, né? A expectativa era de uma entrega de 32 megawatts, né? E a gente vê aqui que foi entregue 15,8, ou seja, praticamente metade, né? E por que disso daí? Existe um mecanismo chamado de curtailment. O que é o curtailment? Quando existe uma produção muito grande de energia e o sistema ele não consegue receber aquela quantidade de energia que está sendo produzida, há uma necessidade de diminuir essa geração de energia para que não ocorra um sobrecarregamento do sistema. Então, nesse caso aqui de Apodi, foi justamente isso. Houve essa queda aqui considerável justamente por conta dessa questão desse curtailment, porque a rede não conseguia transmitir toda a energia que estava sendo gerada por Apodi, e aí para não ter um sobrecarregamento ali daquela rede, houve a necessidade de se reduzir essa produção. Inclusive na videoconferência que foi realizada pela XP, eles informaram que eles estão com uma liminar aqui justamente para que eles não sejam penalizados e não sofram ali sanções econômicas, financeiras, né, por conta dessa redução aqui, porque é uma questão ali que fica fora do alcance deles. E aí, de novo, aquilo que eu sempre venho falando, né, necessidade de investimento em infraestrutura. Então, aqui a gente vê claramente, né, a gente tem geração de energia, mas a gente não tem um sistema, a gente não tem linhas de transmissão suficiente para poder estar recebendo essa energia e estar transmitindo essa energia. Então, para não sobrecarregar todo o sistema, há a necessidade dessa redução dessa geração de energia, que é o chamado curtailment. Aqui a gente vê informações mais detalhadas de cada um desses ativos, né? Então a gente vê aqui que Sol Maior está localizado em Tocantins, Apodi em Ceará. Inclusive Sol Maior em 2020 teve um problema sério por conta de questões climáticas que ocasionou danos muito grandes em Sol Maior. Inclusive foi acionado seguro, inclusive na própria videoconferência que teve para apresentar o resultado trimestral, foi informado pela equipe do fundo, pela gestão aqui do fundo, que eles ainda estão correndo atrás de uma parcela pequena que ficou ali remanescente do pagamento do seguro, que está sendo discutido judicialmente. Isso daí, a parte maior já foi pago pela seguradora, mas tem uma pequena parcela ali que ainda está em discussão judicial, porque a seguradora alega que parte dessa despesa deveria ser arcada pelo fundo. Então eles estão ali com um litígio, vamos ver como é que vai se desenvolver isso daí. Aqui nós temos os ativos de geração eólica, né? Vila Acre 1 e Vila Acre 2, os dois localizados no Rio Grande do Norte. E aí aqui a gente vê que também a performance operacional está bem abaixo da meta. A gente vê aqui que o que foi entregue tanto em um quanto no outro está aqui na barra azul, e nessa linha cinza era a expectativa. A gente vê que está bem abaixo. Aqui foi por conta de questões climáticas. Existe, segundo a gestão,
para agora, agora no segundo semestre, uma melhora nessa questão dos ventos por conta de questões ali de El Niño, Laninha. Então agora para o segundo semestre existe uma expectativa de que os ventos ali naquela região se tornem melhores para poder produzir a energia eólica. Segundo a gestão ainda, os equipamentos, né, os geradores eólicos, eles estão tendo um bom rendimento, porque quando venta eles conseguem gerar boa energia, então não é nada relacionado aos equipamentos, mas sim a realmente questões climáticas que não está tendo um vento suficiente ali naquela região, mas como eu disse, por conta de questões de mudança de El Niño para Laninha, existe uma previsão para agora no segundo semestre isso daí melhorar. O que ocorre quando existe uma quantidade muito grande de chuva, isso reduz a quantidade de vento. Então, como no primeiro semestre foi um período bastante chuvoso, então agora para o segundo semestre espera-se que exista ali uma diminuição nessa quantidade de chuvas e, por consequência, possa aumentar a incidência de ventos naquela região. A gestão ainda informou que existe uma previsão de retorno entre IPCA mais 11 e IPCA mais 13,5%. Tudo vai depender realmente da quantidade de vento que vai ocorrer naquela região agora para o segundo semestre. A gestão ainda informou na videoconferência que eles estão bastante confortáveis com esses ativos de geração eólica, porque primeiro eles estão sem dívida, não possuem dívida, e eles já começaram também a distribuir dividendos, já começaram a distribuir rendimentos. Além disso, os ativos possuem ainda um caixa de aproximadamente 90 milhões de reais, justamente para que possa ser utilizado como um lastro para o pagamento de dividendos. Então, nesse caso aqui, vamos aguardar para ver como é que vai ficar a geração de energia agora nesse segundo semestre com esses ativos de geração eólica. Vamos ver como é que vai ser a incidência de ventos ali naquela região. Aqui vem trazendo informações sobre os ativos de transmissão. Então, vem trazendo aqui a participação que o fundo detém em relação a cada um deles. Vem trazendo aqui também as principais características, os estados em que eles estão inseridos. Vem informando aqui a RAP estimado, mês de reajuste, data de energização, o vencimento das concessões. Então, depois que a gente tiver interesse, basta acessar aqui o relatório para poder ver essas informações de forma mais detalhada. Então, dá uma pausa aqui no vídeo. Aqui nós temos os ativos de dívida. Então, começando pela Campitiba, que é uma parte de transmissão de energia, tá? que tem as principais características, né? Montante investido 65 milhões, remuneração IPCA mais 11%, o vencimento para dezembro de 2040 possui uma duration de 7,4 anos e as garantias que foram dadas aqui nessa operação. E aqui o último ativo do fundo, pelo menos como eu falei, até o final do segundo trimestre, porque a gente viu que a Coremas não está especificado aqui, né? Então, e aqui a gente tem as debêntures da Alísio. Então, são duas debêntures, uma da série sênior e uma de série subordinada. Da série sênior foi investido 120 milhões de reais, com uma taxa de remuneração de IPCA mais 13%, com pagamentos mensais e vencimento para junho de 2027, possui uma duration de 1,9 ano. Já que na série subordinada foi investido em 10 milhões de reais, com uma remuneração de IPCA mais 20%, pagamentos mensais também, vencimento para setembro de 2027 e uma duration de 2 anos. Essas debêntures aqui que foram as responsáveis para que o fundo conseguisse fazer essa mudança na periodicidade no pagamento, que antes era trimestral, como eu falei, e depois que o fundo incorporou essas debêntures, ele conseguiu fazer ali um planejamento para que esse pagamento ficasse de forma mensal, que é o que está ocorrendo a partir agora de 2024. Essas debêntures elas possuem um risco maior, inclusive pelo fato de elas serem no setor de logística, mais na parte portuária, né? Então a gente vê aqui
que é um contrato com a Petrobras, mas elas vêm performando bem, elas vêm conseguindo entregar um resultado bastante satisfatório. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixe de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados diariamente. Se você também quiser deixar um comentário aqui embaixo, o que você achou do fundo XPE, é um fundo que é bastante comentado, muita gente pediu para fazer um vídeo sobre o XPE. Se você quiser deixar aqui embaixo se você tem esse fundo, o que você acha do fundo, né? Quais são as suas perspectivas para esse fundo para o futuro, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você também tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, como foi o caso do XPE, muitas pessoas pediram para fazer a análise do fundo e eu sempre falava, vou esperar sair o relatório trimestral porque eu consigo passar informações mais completas para vocês e detalhes mais interessantes, como foi também nesse vídeo, né, que eu consegui fazer esse link do relatório trimestral e também das informações importantes que foram repassadas na videoconferência. Se você também tiver alguma sugestão de tema que você gostaria de ver abordado aqui, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, elogio ou crítica, deixe também aqui embaixo, por favor, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.